Este é o paquímetro. Ele é um instrumento usado para medir dimensões lineares, internas, externas e de profundidade de uma peça. O paquímetro é formado por uma orelha fixa com encosto fixo, uma orelha móvel com encosto móvel, um bico fixo com encosto fixo, um bico móvel com encosto móvel, formado por uma régua graduada, na qual desliza um cursor. Na mesma régua existem medições em milímetro, que é a escala em milímetros, e a escala em polegadas, para medição tanto em milímetro quanto em polegada. Para facilitar na medição, para ser uma coisa mais exata, ela consiste num nônio, que é essa peça aqui. Ela tem um nônio em polegadas, um nônio em milímetros. O cursor é impulsionado pelo impulsor. O paquímetro faz medições de profundidade. Para isso, a haste de profundidade. Para melhor exatidão, existe o parafuso de trava, onde você trava o paquímetro na medida desejada, para facilitar na leitura. O paquímetro, com as orelhas, você faz medições internas de uma peça. Com o bico você faz medições externas. E com a haste, medições de profundidade. É importante ressaltar que tanto essa medida no bico e nas orelhas, ou na haste de profundidade, vai apresentar a mesma medição na escala. Porque o paquímetro é um instrumento que mede tanto profundidade, medição interna e externa de uma peça. Vamos fazer alguns exemplos de medição. Temos aqui uma luva aquaterm de 28 mm. No que consiste os 28 mm da luva? Como informação, ela é uma medição interna, no qual o tubo de 28 vai estar encaixando no diâmetro da luva. Para fazer essa medição, utilizo as orelhas de medição. A medição tem que ser feita da seguinte forma: tem que estar no centro da peça, os encostos tem que estar bem apoiados na peça, na qual você vai fazer a leitura. Dessa maneira, de forma perpendicular ao rosto, para evitar erros de medição. A luva mede 28 mm. Para você fazer a medida, basta olhar na escala em milímetros. Outro exemplo de medição interna, vamos fazer com a luva de redução de esgoto de 50 mm para 40. Ela também é uma medição interna. Fazemos da mesma forma. 40 mm para 50 mm. Como exemplo também pegamos um cap de esgoto de 40 mm. Também uma medição interna. Da mesma maneira, se faz a leitura em milímetros, 40 mm. O paquímetro pode ser usado também para medições externas. Por exemplo, dessa forma, sempre a peça estando bem apoiada nos encostos do paquímetro para evitar erros de medição. Temos aqui uma luva de transposição de 28 mm para 1 polegada. Vamos fazer uma medição interna também da peça. Essa é a parte em milímetros de 28 e a parte em polegadas, aqui 1 polegada. Lembrando sempre que, para a medição estar correta, tem que estar no centro da peça e a peça está bem apoiada nos encostos das orelhas do paquímetro. Essa aqui é uma luva soldável de 40 mm. Então, mais um exemplo de medição. Novamente, uma medição interna. Utilizo o paquímetro com as orelhas. Lembrando sempre que devem estar bem no centro da peça e os encostos devem estar bem posicionados. Como podemos ver, 40 mm. Essa aqui é uma porca sextavada de meia polegada. Vou fazer a medição interna com as orelhas. Vou colocar a medida de meia polegada. O diâmetro externo dela se faz com os bicos, que equivale a 3/4 de polegada.
Essa é uma arruela de meia polegada. Também vamos medir o diâmetro interno dessa peça. No mesmo procedimento das orelhas. Meia polegada. Esse é o paquímetro, uma ferramenta de medição que é muito usada na área de construção civil e metal mecânica para diversos usos. Como uma ferramenta de precisão na medição, devemos tomar alguns cuidados básicos, como manuseá-la de forma correta, limpando, evitando depósitos de sujeiras, evitando arranhões, lubrificando sempre o após o uso, guardando em seu respectivo estojo, não misturando com outras ferramentas que podem vir a arranhar a sua régua, as suas escalas. Devemos manter fora do alcance de luz, calor, umidade, pois tudo isso afeta no seu desempenho. A leitura das medidas não será exata se ele não estiver de acordo com essas normas.